Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para meditar na Bíblia em ordem cronológica. Vamos dar seguimento ao último vídeo que fizemos sobre Lucas, capítulo 10. Paramos lá no versículo 20, lembra? Quando Jesus disse assim: "Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus." Então, essa é a alegria do salvo, ter a certeza da salvação. E isso é algo que é testificado dentro de nós, né? É uma certeza que nós possuímos. É como se fosse uma escritura, né? A pessoa tem um terreno, ela tem a escritura do terreno. Então, confirma, testifica que aquele terreno pertence a ela. Então, o que nos testifica é o Espírito Santo em nós, que nos dá essa certeza, garantia de que quando nossa vida nesse mundo acabar, nós entraremos então nessa nova vida, né? A vida eterna com Deus. Bom, como sempre, peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo e vamos começar com a oração. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar na Tua Palavra e peço que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Esse é o maior pedido de todos os tempos. É aquilo que deveríamos manter e querer manter para sempre. Pai, abençoe essa meditação que fazemos na Tua Palavra. Amém. No versículo 21, diz assim: "Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve." Forte, né? Porque, por exemplo, a palavra de Deus, ela é revelada apenas para aqueles que se voltam para Deus com humildade, se voltam para Ele como crianças, né? Em busca do leite materno. Então, ele fala, né, que a esses foi revelado a palavra de Deus, né? Nem todo mundo a palavra foi revelada, mas para aqueles a quem o Pai destinou. Então, há pessoas que são sábias, né? Ela tem uma sabedoria fora do comum. Elas sabem falar de qualquer assunto, elas conseguem discernir as coisas, mas elas não têm nenhuma sabedoria para as coisas de Deus, para coisas espirituais. Ela é como se fosse leiga neste assunto. Mas há pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, mas têm uma sabedoria que ultrapassa a sabedoria do ser humano, porque vem de Deus. E aí ele diz no 22, "Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar." O comentário diz: "A alegria do Senhor Jesus em espírito, registrada em Lucas, contrasta com a alegria carnal dos 70 que estavam ao seu redor. Enquanto esses discípulos se alegravam pela autoridade concedida a eles, o Salvador se regozijava com a preciosa revelação da palavra aos pequeninos e humildes. O homem só comunga dos pensamentos de Deus quando vive em intimidade com Ele. Por isso, poucos têm a compreensão exata daquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor." Forte, né? Esse contraste. Enquanto eles estavam felizes porque os demônios estavam obedecendo eles, quer dizer, as coisas desse mundo momentânea, Jesus então se alegra no espírito por causa disto, né? De termos o nome escrito no livro da vida. E ele falou que é o Filho que revela às pessoas o Pai, a quem ele quer revelar. Então, há muitas pessoas que ainda estão na igreja sem terem sido reveladas ao Pai. Elas continuam às cegas, né? Religiosas, mas não cristãs. No 23, "E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram." Por exemplo, nós não vemos Jesus, não vimos Jesus, não testificamos com os nossos olhos e ouvidos, mas o nosso ser, ele testifica no Espírito que Jesus, ele veio, morreu pelos nossos pecados,
nos salvou da condenação eterna e agora vive em nós, através do seu Espírito. Então, nós temos esse testemunho, mas eles, os discípulos, os apóstolos que ali estavam com Jesus, testificaram pessoalmente. No 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, esse homem não era um homem qualquer, ele era um doutor da lei, quer dizer, ele conhecia muito bem as Escrituras. Mas vamos ver como que o Senhor Jesus vai lidar com essa pessoa, né? É um religioso. O religioso pensa que sabe tudo, ele não precisa de ajuda de ninguém, ele não necessita de mais ninguém, então ele resolve tudo sozinho. No 26, e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés em 2 coisas, né? A primeira e tão importante, mais importante do que tudo, as primeiras 4 leis dos 10 mandamentos se refere a isso. Amar ao Senhor teu Deus, primeiro, de todo o teu coração, né? O coração ele é uma fonte de engano, pode nos enganar. Por isso que enquanto a pessoa não nasce de Deus, ela é nascida da carne, ela tem que ter um máximo cuidado com o coração dela. Vai desejar coisas ou querer coisas que vai levar ela para as coisas da carne. De toda a tua alma, por quê? Esse corpo, nem o corpo nós possuímos. Nós não temos, esse corpo não nos pertence. Morremos, ele fica na terra, volta ao pó. Mas a alma não, a alma é eterna. Então a nossa alma é o ama, o quer de toda a alma, de todas as suas forças. Às vezes a pessoa ela quer uma coisa, ela põe toda a força dela. Por exemplo, ela quer um trabalho, ela quer casar, ela quer constituir uma família, ela quer prosperar, ela quer um carro, uma casa, enfim. Ela põe toda a força dela naquele objetivo. E por vezes ela não faz a mesma força ou não põe a mesma força para as coisas de Deus. E de todo o teu entendimento, quer dizer, entendimento diz respeito à nossa mente. Nossa mente está voltada para Deus, né? Está voltada para o Todo-Poderoso. E ele encerra depois o restante, depois das 4, o restante dos 10 mandamentos, ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ninguém odeia a si mesmo. Então, o amor que eu tenho por mim, eu demonstro amando também o meu próximo. No 28, e disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? O comentário do 25 a 29, quem é o meu próximo? Certo doutor da lei mosaica fingiu desejar aprender mais acerca dos ensinamentos do Senhor Jesus. Embora ele fosse extremamente qualificado em termos teológicos, estava perdido espiritualmente, pois a sua intenção era encontrar um motivo para acusar o Senhor. Sua fala revelou o seu anseio em se mostrar justo diante de todos. Porém, embora o propósito do homem fosse prejudicá-lo, o Salvador aproveitou as palavras dele para instruir o povo, isto é, para orientar aqueles que ignoravam as verdades mais simples para se agarrar às dogmas e conceitos humanos complexos. Por exemplo, os religiosos só praticavam atos de bondade por se sentirem obrigados pela lei e mesmo assim apenas faziam aos seus conhecidos. Contudo, o Senhor deixou claro que o próximo que deve receber atitudes de amor e generosidade é qualquer pessoa independente da sua religião, nacionalidade, condição social ou afinidade. E essa benevolência deve ser feita de forma sincera, espontânea e fraterna. Então vamos pensar, né? A intenção daquele doutor da lei não era uma intenção boa. Ele, na verdade, ele queria achar um ponto fraco em Jesus para o poder acusar mais tarde. Talvez ele quisesse ganhar uns pontos lá com Caifás, né? Com o líder. Então, quando ele falou isso, o Senhor Jesus falou isso, sabia o que estava no coração dele, né? A intenção dele não era boa. Então, quem era o próximo dele, que estava diante dele, e ele estava querendo mal? Era o próprio Senhor Jesus. Então,
Veja como que a religião cegou ele de tal ponto que não deixava ele nem perceber que ele estava infringindo um dos 10 mandamentos, né? E quem quebra um dos 10 mandamentos está quebrando todos. No 30, e respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. O comentário do 30 diz assim: a estrada entre Jerusalém e Jericó era extremamente movimentada. Além disso, servia de percurso para os milhares de sacerdotes e levitas que serviam no templo e moravam em Jericó. Devido aos constantes ataques de ladrões e assassinos, essa via foi chamada de caminho sangrento. Foi exatamente isso que aconteceu com a personagem da parábola do Senhor Jesus. O viajante foi roubado, ferido com gravidade e abandonado. Então, primeira coisa, esse viajante era um judeu, né? Então ele estava fazendo uma viagem comum. No 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que estava pegando as cinzas no altar onde se queimava os animais que eram sacrificados. Ele pegava as cinzas, entrava dentro do santuário para pôr no incensário e apresentar as orações a Deus. Ali também estava o sacrifício dele pelo perdão dos seus próprios pecados e por toda a nação. Então, era um homem que tinha um grau maior dentro da hierarquia do templo, né? Um sacerdote, não era um homem qualquer. Bom, ele viu e passou de longe. 32. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O levita, ele era aquele que servia, por exemplo, recebia os animais, limpava, carregava então os utensílios da casa de Deus, quer dizer, os serviços gerais, no geral, né? Vamos o comentário do bispo. Passou de largo. Quando o Senhor Jesus citou essa parábola, é provável que fosse comum sacerdotes e levitas verem vítimas de violência neste caminho. Assim, os religiosos podem ter passado de largo, ou seja, distante do homem ferido, por 2 motivos. Pensaram se tratar de um gentil, portanto, o homem não requeria tanta atenção, ou evitaram se contaminar por considerarem que ele estivesse morto ou prestes a morrer. Para isso tinham a justificativa da lei cerimonial, Números 19 e 16. Embora esses sacerdotes e levitas pudessem ser capazes de cumprir notadamente suas atribuições no templo, toda essa dedicação era inútil, pois falhavam em manifestar compaixão para com seu próximo. Essa é a prova de que a religião não torna o ser humano melhor, porque ele pode cumprir rituais e ser fiel no seu exterior, e ainda assim conservar um coração duro e uma consciência mórbida diante de Deus. Então, por eles fazerem um serviço sagrado, era esperado um amor ao próximo maior do sacerdote e do levita. E aí o 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. O samaritano era aquelas pessoas de Samaria, né? Era uma região que era tida como profana, pecadora, né? Aquele povo que não havia solução. Eles criam somente nos primeiros 5 livros da Bíblia, eles rejeitavam todo o restante, eles achavam que aquele poço de Jacó era o poço certo, então os samaritanos eram rejeitados por aquele povo. No 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O comentário, movido de compaixão. O último homem, de quem não era esperado nada, foi o que teve uma conduta extraordinária. O samaritano foi quem socorreu o judeu ferido. Ele não olhou para o fato de ser um estranho, ou mesmo uma pessoa considerada hostil, por pertencer a um povo que nutria inimizade com o seu. Além disso, o samaritano não se ateve apenas
ao seu sentimento de pena, mas agiu disposto do que possuía para socorrer o homem. O que o mandamento divino pede do ser humano é que ele faça o bem, seja justo e misericordioso com seu semelhante, exatamente como Deus é conosco. Então não era esperado essa atitude do samaritano, já que eles eram maus, né? Mas ele teve uma atitude boa, né? Ele realmente cumpriu o amor ao próximo nessa atitude que ele teve. Ele também, o samaritano, não esperava nada em troca, porque do jeito que aquele homem ficou, semi-morto, né? O que ele poderia esperar daquele homem? Então ele não queria algo em troca. Tanto é que ele falou, quando eu voltar eu pago o que gastará mais. Quer dizer, ele demonstrou mais amor pelo seu próximo do que os dois outros, o levita e o sacerdote. Agora, vamos ver como é que é a reação daquele homem que perguntou a Jesus, então, quem é o meu próximo, né? No 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então lembra que ele, esse homem, esse religioso, doutor da lei, ele queria saber sobre a vida eterna, né? E ele citou os mandamentos, o amar a Deus e depois o próximo, e ele falou quem é o meu próximo. E aqui Jesus conclui dizendo que o próximo é qualquer um. E se ele fizesse isso, então vai e faze da mesma maneira, ele iria herdar a vida eterna. No 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e ele entrou nessa casa, né, para poder pregar. Com certeza sempre havia uma multidão para ouvi-lo. E o que Maria fez? Se sentou para ouvir também, né? Ela deu atenção àquela palavra. Agora, Marta, e a gente conhece bem essa história, né? Marta e Maria, olha o que aconteceu no 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe que me ajude. Então, primeira coisa, distraída, né? Ela estava distraída com as coisas. Assim também as pessoas que andam apenas pela vida neste mundo, né? Elas se preocupam apenas com o aqui e o agora. A situação leva elas só a pensar no aqui. Então elas trabalham pelo dinheiro, elas trabalham porque quer dar uma melhor condição de vida para a família, elas vão de férias porque não quer desagradar ninguém, enfim, né? Ela está vivendo o aqui e o agora. E essa é a Marta, distraída, né, pelos muitos serviços. Mas olha só a pergunta dela, né? O Senhor não se incomode que eu esteja aqui correndo para servir a todos sozinha? Diz-lhe que me ajude. Então peça para ela se levantar, sair daí e vir me ajudar. No 41. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quer dizer, a preocupação dela era autêntica, estava certo, mas estava no momento errado. No 42, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, quer dizer, uma coisa era necessária, era se assentar e ouvir. Aquele momento era o momento de se ouvir aquela palavra, aquela pregação. E ela estava distraída com outras coisas. Então, assim também somos nós. A vida neste mundo passa rápido. Nós temos que viver neste mundo, mas pensando na eternidade. É como um bebê que hoje é gerado no ventre de uma mãe, ele vai ser gerado durante 9 meses, mas ele tem que sair da barriga. Então ele sai, ele nasce, ele vem à luz a esse mundo, né? Mas esse mundo também é como fosse um útero materno, que dura os seus anos, como nós falamos. E a pessoa então vai sair desse mundo para a eternidade. E o que te aguarda na eternidade? Se você não investir agora, né? Se você não plantar agora, se você não tiver tempo para Deus agora, o que vai ser da sua alma na eternidade? Então, plante para a eternidade. Eu termino lendo o comentário que o bispo faz.
o recebeu em sua casa. Marta e Maria acolheram o próprio Filho de Deus em casa e o convidado mais ilustre que alguém poderia receber. Embora Marta estivesse envolvida com os afazeres domésticos, esforçando-se para ser uma boa anfitriã, não era isso que agradaria ao Senhor. Ele sabia da sua dedicação, mas não estava ali para comer ou descansar, mas para ensinar e ter comunhão com ele e com sua família. Enquanto isso, sua irmã Maria se posicionou assentando aos pés do Mestre. Isso teve um grande significado, pois expressava o seu intenso desejo de aprender e ser uma discípula do Senhor Jesus. Afinal, era assim que os aprendizes ficavam diante dos seus mestres. Então vamos ler lá. Deuteronômio 33:3 diz assim: na verdade, ama os povos, todos os seus atos estão nas suas mãos. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Atos 22:3 diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Concluindo, Maria tinha prazer nos assuntos celestiais. Por isso, entendeu que o Salvador oferecia um verdadeiro banquete por meio da sua palavra. Ela compreendeu que dar atenção ao Senhor é prioridade e que, aos seus pés, o ser humano encontra o abrigo e a segurança de que tanto precisa. Então, ela tomou posse, daquilo que Deus, o Senhor Jesus, estava transmitindo. Eu pulei alguns comentários, eu queria ler o comentário do 40 que o bispo faz. Ele diz assim, do versículo 40. Marta estava tão distraída com os cuidados da casa que se sentiu sobrecarregada a ponto de ser indelicada com o Senhor Jesus. Incomodada com o fato de Maria estar desocupada junto a ele, pediu que o Salvador a repreendesse. Mas por que Maria seria divertida se estava honrando ao Senhor e se alimentando da sua palavra? A indelicadeza de Marta revelou sua mente sem paz e sem discernimento de salvação. O problema não foi a sua hospitalidade, pois Deus aprecia o que fazemos para Ele, mas sim o fato de ela colocar suas obras, isto é, o que fazia para o Senhor, como algo mais importante do que a sua própria alma. Assim, a bela recepção empreendida por Marta se transformou em um fardo e um entrave em seu crescimento da fé. Sabe aquela pessoa que quer agradar todo mundo, mas termina desagradando a Deus? Por isso o Senhor Jesus deixou claro que não podemos agradar a dois senhores. O comentário do 42, a boa parte. O Salvador revelou a Marta o que realmente é primordial nesta vida. Toda aquela agitação para colocar a refeição na mesa e ter uma casa acolhedora a fizeram perder o que era mais importante, o ensino do Messias. De igual modo, o fracasso de muitos cristãos ocorre porque não priorizam a vida espiritual, isto é, andam tão ocupados com circunstâncias terrenas e passageiras que perdem o fervor e o prazer de estar aos pés do Senhor Jesus. Que possamos nos manter firmes ouvindo as palavras do nosso Senhor Jesus. Espero ter te ajudado, que Deus continue abençoando, iluminando você até o próximo vídeo.